Boa noite, 6 de novembro. Hoje temos o tema filosofia. Ali ao fundo vemos a escola de Atenas, Sócrates, Platão e demais filósofos. Aristóteles e Platão. Tem outro que tem o Sócrates, né? Conceitos e História. FTC, Filosofia Ética, Desenvolvimento Humano, professor Ronei Guzmão. A gente trabalha sempre com slide share, então a gente busca e comentar um pouco. É importante para dar crédito à pessoa. Alguns são do secundário, outros são da faculdade. Uhum. Lembrando que esse é o primeiro de uma série, né? Vai ser falado sobre outros programas de filosofia, né? Continuação desse. No ano passado a gente falou alguma coisa e a gente vai retomando. Eu não sei se tem alguma coisa. Heráclito eu acho que não tem muito, não. Ele é bem complexo. Tem alguns que eu te mandei que falam em Parmênides, falam em... Então, conceitos aplicados à filosofia. Derivado do grego, philos, amigo, então amizade, e sofia, sabedoria. Amizade pela sabedoria. Em grego existem 3 dimensões do amor. Alguns falam até em 4. Philos, ágape e eros. O eros é o mais erótico, o ágape é o mais espiritualizado e o philos seria mais ligado ao conhecimento propriamente. Inclusive, a própria palavra erotismo vem de eros, né? Vem de eros, né? O deus amor. Paixão em grego tem sentido de deixar-se levar por, antítese de logos. Logos é conhecimento. Ou a palavra também é usada no Evangelho de João, por exemplo. Para Mário Sérgio Cortella, a gente comentou sobre ele hoje. A filosofia se empenha, eu considero ele o Sócrates de hoje, deixar o mundo mais cheio de graça. A filosofia questiona a verdade aparente das coisas, tendo a sua base na indagação e na dúvida. Quem somos nós, de onde viemos, para onde viemos, aquelas palavras. O que estamos fazendo aqui? Adulterando Descartes, penso que penso, logo existo. Eu discordo do Descartes, porque tem seres que existem e não pensam. Então é uma coisa bem discutível. Esse cogito ergo sum, que em latim é cogito ergo sum. O Descartes, inclusive, ele foi criticado depois, não sei se foi por Voltaire ou por Schopenhauer, não lembro, acho que foi por Voltaire, que o Descartes ele tinha um pensamento muito antiquado em relação aos animais. Ele achava que os animais eles eram feitos para servir o homem, né? E depois um desses filósofos, não sei se foi o Voltaire ou o Schopenhauer, que falou que é idiotice tu falar que os animais têm como única função servir o homem. Eles Na também verdade, são... ele tinha um pensamento bíblico, né? Lá do Gênesis. Sim, ele era... Mas tem um livro dele que é interessante, A Paixão da Alma, Paixões da Alma. Sim, só que, inclusive, o Descartes ele criou o plano cartesiano. O discurso do método. Isso. Indução, dedução, são temas que ele discorre. Exatamente, só que eu penso da seguinte forma: Deus criou as plantas e os animais também. Logo, elas também são criações importantes dele, né? Ele levava muito ao pé da letra. Sim, sim. Lembrando que o Mário Sérgio Cortella, para quem não conhece, ele sempre aparece na mídia, né? O Sérgio Cortella, o Luiz Felipe Pondé e o Leandro Carnal, que são considerados os principais intelectuais públicos brasileiros. O Clóvis de Barros Filho. E o Clóvis, isso mesmo, o Clóvis. São os 4 principais, né? Eles estão sempre aparecendo em discussões e tudo mais. Inclusive, o Pondé ele tem até um... E lá fora o Roger Scruton, né? O Roger Scruton, ele... Só que ele não é brasileiro, né? É brasileiro? Não, o Roger Scruton não. Não, por isso que eu disse, lá fora, né? Eu estou falando dos brasileiros em si. A escola de Atenas, o Ateneu. O Ateneu foi fundado por Platão, que era discípulo de Sócrates. E Aristóteles, discípulo de Platão. Não deixou uma obra, né? O Sócrates. Não deixou nada. É mais ou menos ali como Ser ou Não Ser, do Hamlet, né? Do Shakespeare. Então, característica do filosofar. Radical, buscar efeito na raiz, no efeito, aí no sentido da origem da palavra, né? Etimologia, que gerou os fenômenos.
rigorosa, pensar de forma rigorosa, sistematizada, justificada por argumentos. Aqui entra o Descartes. De conjunto, pensar nos fenômenos do ponto de vista da totalidade da ordem social. O que hoje a gente chama holos, né? Holismo. Ou pensamento sistêmico. A filosofia renuncia tanto ao dogmatismo quanto ao ceticismo. Então, o dogmatismo é aceitar coisas sem discussão, né? E o ceticismo é duvidar de tudo. O cepticismo se usa também. Parte do dogmatismo, um exemplo que a gente tem é a fé cega, que muitas geralmente vezes... o dogmatismo é religioso, né? Embora eu acho que ele também, dependendo da situação, ele pode ser ideológico em determinados grupos. Também. Por exemplo, tu uma pessoa radical, tu cria grupos de radicais igual a tu, que tu aliena e tu diz que se pensar direito diferente de ti, tá errado. A filosofia, ela questiona isso, né? Aí quando se fala em seitas, né? Isso, não basicamente. Nada diferente. E tem os dogmas religiosos que muitas vezes eles também alienam. Então, eu não estou citando religião A ou religião B. As pessoas não reflitem. Gente... Todas elas têm dogmas. Uhum. Pelo menos as tradicionais. A ideia de filosofar implica o movimento do conhecimento. Discorda do fanatismo que imobiliza o diálogo. Extremos conduz ao fanatismo. A gente estava comentando antes tanto a questão da direita ou da esquerda e os extremistas. Uhum. Politicamente falando. Ideologicamente falando. O extremismo, ele não é nada filosófico. Né? O próprio Pondé, ele que é um filósofo que ele particularmente ele se diz de direita, ele fala o seguinte, que ele gosta do debate político, mas fora dos extremos e fora do debate polarizado, que para ele só atrapalha. Inclusive, ele critica o politicamente incorreto. Né? Aliás, o livro dele é politicamente incorreto, criticando o politicamente correto. De certa forma... que é um dogmatismo também, né? O politicamente correto. De certa forma, a gente vê a diferença entre o filósofo mesmo, aquele que, no caso do Pondé, aquele que realmente segue a filosofia, e certos charlatões que se dizem filósofos. Pseudo-filósofos. Pseudo-filósofos que... Olavo de Carvalho e companhia. Que a gente vê que o Olavo é um exemplo de figura que ela trabalha com o fanatismo, né? Então, nós temos Eles não aceitam quem pensa diferente. Exatamente. Por isso que ele não gosta do Pondé, por exemplo. E uma coisa que eu aprendi, que eu acho bonito e é sinal de evolução, é admiração e discordância. Tu admira uma pessoa mesmo ela pensando diferente de ti. Exatamente. É a questão de amizades e tudo. Tu não vai brigar por amizade por causa de pensar diferente. Esses três filósofos são um exemplo disso, esses três brasileiros. O Leandro Carnal, ele é ao centro, o Cortella é à esquerda e o Pondé à direita. E os três escreveram o livro junto, vão em entrevista junto, estão sempre um no canal do outro conversando. Então é uma relação legal isso, né? Que é uma relação realmente de respeito, né? Isso faz a gente ser humano, né? Que a gente tem que resgatar isso, né? A gente tem que resgatar isso pro... Ainda mais nos dias de hoje, né? Sim. Se a essência se confundisse com a aparência, não haveria ciência. Karl Marx. Aí ele falou uma verdade mesmo. A essência é a alma, o espírito, a aparência é o que tu aparece, o fenótipo. Não haveria ciência. Discorde-se ou não de muitas coisas que ele fala? O essencial é invisível aos olhos, né? Antônio Saint-Exupéry. Tá. Tem extremos conduzem ao fanatismo. Isso. O mito. Então o mito, tu vai lembrar complexo de Édipo, aquelas explicações antigas para os fenômenos naturais. Em forma de histórias, em forma de parábolas. É a intuição compreensiva da realidade. Pela intuição, não necessariamente pela razão. A intuição vem de cima. Não se fundamenta na razão, sendo, portanto, antítese do conhecimento científico. Na verdade, aqui está falando da período pré-científico. Augusto Comte, que é do positivismo, afirma que a maturidade da civilização ocorre com a superação das formas míticas. Isso é uma coisa discutível. Hoje em dia tem o mito do herói, tem um retorno ao estudar o mítico também. Até a própria história da psicanálise, Freud e Jung usavam muitos mitos. Ao supervalorizar a ciência, surge o mito do cientificismo, o mito da imparcialidade científica. Então, essa história que o cientista é neutro é relativo. Ele deveria ser neutro, mas nem sempre o é.
Os mitos estão presentes no senso comum, que é o pensamento popular, no folclore, nas fábulas, nos gibis, histórias e quadrinhos, na fé, na mídia, na história, nos partidos políticos e por aí vai. Frequentemente reproduzimos ritos muito vinculados à mitologia, Páscoa, Natal, festas juninas, Halloween e outras festas populares. Que a gente falou, né, semana passada fizemos do Halloween, a gente explicou que era o dia de todas as almas, não necessariamente dia das bruxas, que foi uma criação da igreja. Isso. Uma criação da igreja para demonizar, né, na verdade, demonizar a comemoração. Embora ela tenha sido a fundadora desse Halloween, pelo que a gente estudou. Uhum. Inclusive vocês podem acompanhar, ele está aqui no Facebook e já está no YouTube também. Já tá, então vocês podem dar uma olhada lá. Perdi minha máscara de novo. Fui conversar com o Mário, lembro que eu segurei lá na mão e não sei se acabei largando no chão. Procurei depois, não achei mais. Filosofia na Grécia Antiga. Período pré-socrático. Então aí tem Parmênides, tem Xenofontes, tem Heráclito. Século 6 a.C. Esses aí é século 7, 8 antes. Busca por entender a essência do funcionamento da natureza e astrofísica. Parmênides e Heráclito. Parmênides mais ligado à água e Heráclito mais ligado ao fogo. Na época eles falavam muito do terra, fogo, água e ar. Sim. O Heráclito dizia que tudo começou com fogo, e tem certo sentido, né? Porque os sóis começam no fogo. E a água também tem sentido, porque a vida, até onde a gente sabe, começou nos oceanos. Inclusive, as algas. Essa é uma discussão que ela perdurou até Aristóteles, inclusive, e posteriormente a química que começou a questionar isso. E a medicina era influenciada muito por Exatamente. Por esses 4 elementos. A química, ela começou, o primeiro escritor, agora não fugiu o nome, o primeiro escritor de química, ele começou a questionar isso e ele criticou Lavoisier? essa... Não, o Lavoisier não foi o primeiro escritor, foi o primeiro escritor de química, agora me fugiu o nome. Ele escreveu um livro que ele criticava justamente essa ideia de Paracelso e de Aristóteles, de terra, ar, fogo, água. Uhum. O período pós-socrático, século V, aí nós temos os neoplatônicos, neopitagóricos, e temos os neo... Qual era o discípulo do Platão? Neo-aristotelianos também. Sócrates se voltou a questões relacionadas ao homem. Período subdividido entre os sofistas, ênfase na retórica. Os sofistas hoje em dia seriam aqueles gargantões, né? Provavelmente o Olavo de Carvalho é um sofista. É mais ou menos aquele estilo ali. E lembrando que os sofistas eles eram muito criticados por Sócrates, por Platão, por Aristóteles. Aí tinha os cínicos, tinha vários movimentos naquela época lá. A retórica, a subjetivação dos sujeitos, Protágoras. E os discípulos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Que influenciaram até pelo menos 1500, né? Influenciaram bastante. Inclusive Cavaleiros Templários e tudo, coisas que a gente vai estudar futuramente. Uma coisa interessante que eu sempre falava na faculdade, porque na faculdade de Engenharia Química, muita gente vai lá com certo nojo da filosofia, achando que a filosofia ela não tem importância nenhuma. De vez em quando entrava em discussões e eu falava o seguinte: sem a filosofia a gente não teria hoje a química, a física, a astrofísica, a matemática, porque tudo ela partiu... prepara o caminho para a ciência. Né? Exatamente. Tudo partiu... E hoje tem os filósofos da ciência. Exatamente. Tudo partiu primeiro da filosofia, né? E hoje, inclusive, não só filósofos da ciência, também tem os historiógrafos da ciência. Tanto que o maior grau na ciência, que chama PhD, é doutor em filosofia. Sim. Pelo menos, depois inventaram o pós-doutorado, mas o doutorado é chamado PhD. E aí temos Pitágoras também, né? Ali não cita, mas tem. Tem muita coisa que ele influenciou na música, na construção, nas catedrais. Sim. Então, Sócrates, 470 a 399 a.C. Então tem uma certa semelhança lá com o nosso amigo lá, né? Só sei que nada sei. Então a questão da humildade, isso aí é essencial. Interpretava transeuntes dizendo-se ignorante. O conhecimento era construído pelo diálogo.
e ele devolvia as perguntas, né, a maiêutica ele chamava, Sim. no que ele denominou de ironia e maiêutica, do grego fazer parir. Lembrando que ele coexistiu numa época que tinha também muitos filósofos que pregavam as suas ideias através de dramas, de peças de teatro e tudo mais, né? Muitos dramaturgos, né, também na época. Que era muito comum o teatro dessa época ele ser repleto de filosofia. Sim, sim. Que basicamente foi lá na Grécia Antiga que começou isso, né? O teatro clássico, né? Aham. Na maiêutica socrática tem-se a noção que questiona-se tudo que parece óbvio. Diferentes sofistas entendiam que a virtude não era obtida apenas pela educação, que os outros eram eruditos, né? Gostavam de falar bonito, e ele era um cara bem simples. E era considerado o mais sábio daquela época lá. Mas pelo outro próprio nome, lei e regra. Pelo alto. Autonomia. O domínio de si mesmo, né? Ideias relacionadas à inteligência emocional, hoje se fala muito inteligência emocional, retoma a concepção socrática do homem, conhece a ti mesmo, autoconhecimento. Sócrates combatia a ignorância, as pessoas fazem o mal por não conhecerem o bem. Ideias consideradas ameaçadoras à ordem, tanto que ele foi condenado a tomar cicuta, porque ele dizia que ele pervertia os jovens. Inclusive acusavam ele de sodomia, de homossexualidade. E se fosse, não tinha problema nenhum, mesmo essa questão de opção, ele foi um gênio para... Embora isso era feito só para... E era muito comum naquela época lá o homossexualismo. Embora isso era feito mais para difamar mesmo, né? Mas era comum, dizem até do Platão também. Embora ele fosse casado, eu não lembro se ele tinha filhos, mas ele era casado. Então ali quando ele está já para ser julgado, para tomar cicuta, e os discípulos tentando convencer ele a fugir. Aí ele diz, sabe que ele conhece os limites da própria ignorância. E ele diz, eu já estou velho, mais um pouquinho, se ele esperasse eu ia morrer de qualquer jeito. Mas ele tinha uma questão que é interessante, que muitos acham que é besteira. Se a lei era tomar cicuta, ele não podia ir contra a lei. Tem gente que diz, não, mas tu pode ter objeção de consciência ou ir contra. E na concepção dele, ele tinha que obedecer a lei. Se tu pegar Jesus, mesmo ele obedecia também, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então ele não condenava explicitamente. Condenava a hipocrisia, mas não necessariamente as leis em si. A morte de Sócrates por Jacques... Louis David. Isso. 1787. Lembrando que cicuta é uma planta, né? É o veneno que vem de uma planta. Então... É a pena de morte daquela época. Né? Uma delas, né? E é extremamente venenosa, né? Eles falam em 5, né? Injeção letal, enforcamento, fuzilamento. Mas pena de morte hoje é assim, apedrejamento, forca, injeção letal. Teve muitas, né? Fuzilamento. As penas capitais mais terríveis foram na Santa Inquisição. Aí já é tortura, né? Era morte, mas a morte com tortura, né? Então era essas outras abreviam, né? Por exemplo, guilhotina, corta e já morre. Enforcamento, tinha alguns que sofriam um pouco ainda, mas era mais rápido. E vamos deixar bem claro que a gente não defende pena de morte. Sim, a gente só está falando porque a gente aliás, não pode... nenhum tipo de morte, a não ser por autodefesa. Mas não eutanásia, aborto, eugenia. A gente não está negando, a gente não está concordando com a pena de morte. Só que a gente não pode negar a história. Eu, por exemplo, eu sou contra usar arma, mas eu não... Se a pessoa quer ter uma arma em casa, eu não sou contra. É uma questão de proteção pessoal, proteção da família, e a pessoa tem que ter o direito a se proteger. Se ela não confia na polícia, nas autoridades, ela tem o direito de se proteger. É uma coisa bem polêmica lá nos Estados Unidos. Embora lá é liberado, né? Mas tem muita discussão, né? Aqueles acidentes lá que matam um monte de criança e tudo. Então, esses acontecimentos mexem um pouco com... Sim. Até que ponto as pessoas devem se armar? O ideal seria desarmar total, mas aí teria que ser total mesmo, inclusive dos bandidos. Os novos... É até interessante o contexto histórico disso, porque foram produzidos recentemente novos episódios da Turma do Pernalonga.
E no passado, a gente vê o hortelino perseguindo o coelho com espingarda. Por conta desses casos que teve ali, os escritores, os criadores, eles, para não se queimar, eles tiraram. Não, a gente não vai por arma de fogo. Daí a pessoa fala, então. Sim? Daí falou, então como é que eles perseguem? Eles não usam arma de fogo. Agora o hortelino e o eufrazino, eles usam machado, motosserra, essas coisas. Então, tipo, é só realmente o problema da arma de fogo tem essa questão lá, né? Então, para ele não ser criticado, ele achou outras formas de botar os bichos ser perseguidos, mas eu particularmente acho a arma rústica mais brutal, tá? Mais violenta. Eu vi um episódio desse novo desenho do Pernalonga que eu não diria que é para criança. Uma parte onde o personagem perde a pele e fica o esqueleto dele ali. É que nem as histórias de Grimm e companhia, né? Sim, lembrou muito os irmãos Green, inclusive. Que na época era história pra assustar a criança, tá? A gente, Chapeuzinho Vermelho, uma história bonitinha. Não, a Chapeuzinho Vermelho... As verdadeiras são bem... Tanto que tem umas versões para adulto aí. Sim, a verdadeira Chapeuzinho Vermelho, inclusive... O Ursinho Pooh também, uma história bem triste. O lobo mau, ele não era um lobo, ele era um lobisomem. O gurizinho foi abandonado pela mãe e aí ele pegava o bonequinho lá, que era o ursinho. A história é bem triste, a verdadeira. E os irmãos... O lobo mau era lobisomem? O lobo mau da Chapeuzinho Vermelho original era um lobisomem. E ele praticamente esquartejou a vovozinha e ele serviu ela pra Chapeuzinho Vermelho devorar. E só morre com a bala de prata. Então as histórias eram realmente pesadas, era pra assustar as crianças. Porque na época, as crianças elas queriam muito sair... Tem uma versão adulta também do João e Maria, que é bem pesada também. Qual? Os Caçadores de Bruxas lá? Joãozinho e Maria, eu vi aquela também é... Inclusive é filme de terror, aquele considerado terror. Platão, 427 e 347 a.C., então um pouquinho depois. Para Platão, o mundo das ideias é fixo, situado no mundo mutável. E é interessante que Platão busca isso lá nos Vedas, no registro akáshico, né? A questão de que tudo fica registrado no plano das ideias. No plano que ele chama o mundo das ideias. Faz uso da metodologia de Aristóteles quando utiliza o diálogo para a construção do saber. O ideal existe apenas na imaginação do sujeito, havendo então confronto entre o que concebo e o que vejo. Imaginação e outras coisas. Platão conclui que o mundo das ideias é o mundo dos pensamentos, é o mundo real. O mundo material é imperfeito, perecível e degenerável. É interessante quando a gente fala em questão da espiritualidade, o mundo das ideias é o mundo espiritual. E o mundo real é o mundo da ação, né? A CA que chama quando a gente estuda a Cabala, por exemplo. A gente consegue fazer uma analogia justamente com o que o Platão defendia, né? O mundo das ideias e o mundo da materialização das ideias. É mais ou menos quando um engenheiro pensa um prédio, faz o desenho e depois materializa através da construção. Um carro, um prédio, qualquer negócio. Imagina isso a nível de fazer uma galáxia, uma estrela, um planeta, é uma proporção bem maior. O mundo real, sensível... Então, ali, quando ele é degenerável, perecível imperfeito, na química é chamado... Ele tende à desordem, tende à entropia, né? Isso. E o mundo das ideias é antientrópico. É um mundo que tende à perfeição, não à degeneração. Porque o mundo material tende à morte. Porque é um mundo de organização de ideias, né? Então... E o mundo real, ele tende à morte. Tudo morre, tudo se transforma, como dizia Heráclito, né? O mundo real sensível é finito, enquanto que o mundo material, né? O mundo das ideias é suprassensível, transita entre gerações e mantém-se dinâmico. Isso aí deu origem por Jung a ideia do inconsciente coletivo também. Que ele passa de gerações em gerações e raças também. Jung era muito interessante. A concepção de bom versus mal, belo versus feio, digno versus medíocre se mantém e perpassa gerações. O dualista, o mundo material ele é dualista. Essa concepção influencia a moralidade cristã ocidental. Os antigos falavam em deuses e deusas, né? Até naquele nível tinha o masculino e o feminino. A escola de Atenas, o que diz ali? Escola de Atenas, em italiano, no original. Escola de Atenas.
É uma das mais famosas pintoras do renascentista Rafael, e representa a Academia de Platão, e foi pintada entre 1509 e 1530. Mas a outra lá é 1700 e pouco, por que a diferença? Mas é porque Foi pintada por mais de um pintor? É porque houve diferentes épocas em que pessoas diferentes tiveram interesse em representar por meio da pintura. Então, quando a gente fala de arte, é provável que hoje, por exemplo, algum pintor famoso da atualidade decida fazer um quadro de Heráclito. O Platão está parecido com Jacques Desmoulins e o Aristóteles está parecido com Zaratustra. Alces Pet Zaratustra, sem falar o Zaratustra. Interessante. Bem parecido com o Jacques Desmoulins, o último templário. Como uma onda. Aí Lulu Santos, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Isso aí é o Heráclito, né? A vida, aquela história do rio, né? Tu não se banha no mesmo rio, a água não é mais a mesma e tu não é mais o mesmo. Inclusive é interessante que eu até levei essa questão pro meu professor, que ele é doutor em engenharia química, e eu levei a questão da filosofia para ele. Perguntei: ô professor, então é correto dizer que o Heráclito ele estava certo quando ele dizia que uma vez que eu botava a mão no rio, ele deixa de ser o mesmo rio antes de colocar a mão? Ele falou que sim. Porque quando tu estás botando a mão ali, tu estás perdendo células, tu estás deixando energia, então não é mais o rio. Mesmo que a mudança também se modifica. Mesmo que a mudança seja microscópica, já não é mais o mesmo. Né? E como a água é corrente, também a própria água não é mais a mesma. Por isso que, embora seja natural, o ser humano ele tem dificuldade em aceitar mudança. Tudo é questão de ciclos, né? Ciclos. Porque se a gente não tivesse dificuldade em aceitar mudança, a gente não sofreria tanto quando perde um familiar, por exemplo. Mas imagina se tivesse o mesmo pensamento dos 15 anos. Ainda bem que a gente amadurece. Sim. Só que, querendo ou não... É pena que não tem energia dos 15. Esse é um problema que o ser humano não é muito difícil para o ser humano aceitar a mudança, né? Ou se adaptar a ela. Acho que faz parte da evolução enquanto pessoa, como Darwin falava, né? O que sobrevive... Ao comodismo, né? Darwin dizia... O que sobrevive não é o mais forte, é o que se adapta melhor, né? A vida vem em ondas como o mar. E aí fala a questão dos ciclos também. No indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Agora tanta vida lá fora, aqui dentro sempre como a onda no mar. Tem alguns que levam com um erotismo, né? Como uma onda no mar. Às vezes o português tem algumas coisas meio estranhas. Mas ali é muito filosófico. O cara que fez a letra é um cara bem inteligente. Eu não sei quem é que fez essa letra. Eu também não sei. Não sei se foi o próprio Lulu Santos. A letra foi bem feita. Eu acho que ele diz que foi ele mesmo que fez, né? Uma música boa também, boa para reflexão, é do Lenine, aquela sobre o tempo. E aquela da alegria das crianças do Gonzaguinha também. Assim. Fico com a pureza da resposta das crianças. É uma das músicas mais bonitas. Houve cristianização das ideias platônicas. E houve também o neoplatonismo. Né? O problema é que alguns neoplatônicos e neopitagóricos eram anticristãos. Né? Ali é porque o Aristóteles trouxe as ideias, né? Acho que é por causa disso. Negatividade da carne, concepção, aí entra o dualismo, né? Concepção do pecado, imaterialidade do espírito, fugacidade da matéria. E falando nisso, isso aí leva a pensar também na questão dos gnósticos, evangelhos gnósticos, e dos cátaros, que provavelmente eram os mesmos essênios. Os cátaros defendiam o Deus do bem e o Deus do mal, aquela visão dualista lá do bem e mal. Do Zaratustra. Na verdade, querendo ou não, os católicos também, os católicos, eles também têm isso, mas de uma forma diferente. Mas os evangélicos, né? Eles chamam o diabo como se fosse o Deus do mal. E nos católicos eles têm um pouco disso também. Tu tem o... É maniqueísmo isso aí, o maniqueu que trouxe essa ideia. Tu tem o Deus o Deus bondoso, que é chamado simplesmente de Deus, e tu tem Lúcifer, que seria o Deus da tentação, né? Lúcifer tem várias discussões, porque ao mesmo tempo ele é um ser de luz, né? Lúcifer, se for traduzir... O nome dele vem de luz, né? Portador da luz. Aí tem toda a história da queda, do orgulho, aquela história dos anjos caídos,
Mas dos ainda nefilins, assim, mas ainda assim dos a gente gigantes. percebe, ainda assim a gente percebe que há sempre essa dualidade de bem e mal. Até ainda há discussão no meio acadêmico se os gigantes realmente existiam, foram encontrados ossos, e tem muita discussão no meio acadêmico se aqueles ossos eram gigantes ou eram ossos de pessoas com excesso de hormônio do crescimento, né? Que é o gigantismo. Tem uma doença chamada gigantismo. Gigantismo. Se bem que não passa de 3 metros, né? 2,75 m é o cara que está no livro dos recordes. 2,76 m. Muita gente acha aquilo lá... Oh, que legal, o cara gigante. Não e a Bíblia descreve seres de 3, 4 metros. Né? As pessoas que têm gigantismo, uma vez eu vi uma reportagem na TV de uma pessoa dessas, a dizer que a vida era bem... Não dura muito tempo. A vida era bem difícil. Sim. Eles têm mais osteoporose, problemas cardíacos também. Em Platão, o homem tem 3 faculdades: o racional, o passional. O racional, cabeça; passional seria coração, ou colérica. Colérica é mais ligado ao fígado, né? Quando se fala em bile, cólis. E baixo ventre. Como estômago, que é a alma apetitiva ou concupiscível. É um palavrão, né? Concupiscência. E tem o objetivo de suprir as necessidades próximas do homem. Aí entra a questão dos meridianos de energia e entra a confusão que os judeus e algumas etnias, como eles falam, em 3 almas. Quando eles têm confusão, na verdade, eles confundem com os meridianos do corpo espiritual, corpo energético. A razão deveria controlar toda a alma apetitiva, pelo controle racional. Pode-se reprimir as paixões, deixar-se levar por... É discutível, né? Tem pessoal aí que tem doutorado, pós-doutorado e são verdadeiros demônios. Né? O Hitler mesmo era um cara inteligentíssimo e era um capetão. O Hitler, se tivesse continuado desenhar quadros, né? Ele seria um melhor pintor. Eu acho que se ele tivesse seguido... a mesma aquela história quando diz, porque se fazer mais escola tem menos crime. É relativo também. Se ele tivesse sido... Talvez na Noruega funcionou, mas não é em todo lugar que funciona. Se ele tivesse seguido a carreira dele na pintura, ele provavelmente não seria considerado hoje em dia um pária, né? Ele seria uma figura tipo Leonardo da Vinci ou algo assim. Mas infelizmente ele foi para o caminho do extremismo, né? Não, Leonardo da Vinci é um cara à parte. Eu até penso que Da Vinci e Tesla eram seres viajantes do tempo. Eles eram muito avançados para a época deles. Nesse sentido, o homem deveria se dedicar a tudo aquilo que valoriza o mundo racional e ético. Mito da caverna. O mito da caverna é um estudo bem interessante, né? E tem a ver com a Matrix também. Agora saiu o Matrix 4, né? O mundo das aparências, o mundo artificial. Este ideário influencia a própria concepção de política em Platão, ao comparar o organismo social com o corpo humano. Aí entra a visão sistêmica, bem interessante. Tem o filósofo atualmente, é o Ken Wilber, é o cara maior inteligente, né, nesse campo aí. Ele unifica a religião, filosofia, toda essa questão. Aí temos o Partenon de Atenas, na Acrópole, né, que é o lugar mais alto. A propósito, falando em conceitos antigos, só para lembrar, já na Idade Antiga, muitos desses filósofos sabiam que a Terra era redonda, tá? Sim. Então, Aristarco e Samos já sabia disso. Um dos únicos que acreditava que a Terra era plana era Demócrito. É dito que ele era atomista, né? Ele mas defendia que o átomo era indestrutível. Mas a maioria deles já sabia que a Terra era esférica. O próprio Santo Agostinho sabia que a Terra era... Átomo vem de indivisível, mas a gente sabe que é divisível. Sim. Então quando dizem que a pessoa que acredita na Terra... É que na Cidade de Deus, Tomás de Aquino... Não, Agostinho. Ele fala, quando eles forem para a Terra plana, mas ele cita um lugar, não quer dizer que a Terra seja plana. Ele não está falando que a Terra é plana. Que o planeta é plano. É uma região. Inclusive, eu vi uma análise das falas dele. Mais ou menos vamos falar, aqui está a Serra e ali está a Terra plana. Planície. Ele demonstrava, o Agostinho ele já demonstrava que ele acreditava que a Terra era esférica. Ele já tinha conhecimento disso. Até porque tu vê a Lua é redonda, tu vê Vênus é redondo, Marte é redondo. Sim. Por que a Terra seria diferente? Né? Inclusive, é até aí tu usa a lógica, né? A lógica sim. Simples.
Então, sempre que falo E que. não é porque se chama planeta, que parece plano, mas não é. Sempre que falo que o terraplanista tem um pensamento medieval, não, ele tem um pensamento pré-histórico mesmo. E mais idiota é aquela guria que diz, só namora terraplanista. É mais idiota. E ali tem a geometria sagrada, a sequência Fibonacci, todos esses templos antigos têm a geometria sagrada, o número 314, 1,14, não, 1,608 e o Pi também, o 3,141516. Geometria. É mais Pitágoras, né? Aristóteles estão 384, 322 antes de Cristo. Diferente do pensamento platônico, as ideias de Aristóteles não influenciaram o cristianismo. Não influenciaram. Se influenciaram Tomás de Aquino e... não, mas ele seguiu muito Platão, tá certo. Aristóteles discorda radicalmente essa ideia subordinando tudo ao mundo sensível. Na ideia de Aristóteles não é nada em nossa mente sem que antes tenha passado pelo sentido. Aí deu origem depois ao fenomenologia, né? Fenomenologia. Sim. Que é bem e aquele complexo. cara lá que a gente estudou, tinha os cínicos, o hedonista e o epicurista. E a fenomenologia ela é bem complexa. Né? Fenomenologia Russell, Assim, a base epistemologia é estudo do conhecimento. De Aristóteles advém do mundo sensível. Primeiro, o olho captura a ideia, depois abstrai do latim isolar, separar, abstrair. A felicidade é somente gerida pela dedicação à vida teórica na tentativa de conhecer a realidade das coisas. Discordo, né? Tem pessoas que não têm conhecimento acadêmico e são felizes. E tem pessoas que têm conhecimento acadêmico e são infelizes. É questão até de ética, é outra questão. A lógica para Aristóteles é condição para formar o raciocínio e a reflexão humana. Lembrando que a lógica começou lá com Sócrates, depois passou por Aristóteles, até chegar... Inclusive, há alguns que defendem a teoria de que as pessoas que elas sabem muito, têm muito conhecimento, elas, devido à situação, elas podem ter uma tendência maior a ficarem tristes, depressivas. Sim. Porque elas começam a questionar o mundo, questionar as coisas, né? E são bastante ateístas também. Sim. Até chegar ao alemão lá, que a gente já estudou, o Kant, Immanuel Kant. Epicuro, então a gente já teve um estudo sobre Epicuro, 341, 271. Para Epicuro, a felicidade é o prazer resultando da satisfação dos desejos. Então o hedonismo também. Tu vive para o prazer. Muita gente está nesse tipo aí. É o eros, né? Eles não chegam ao ágape nem ao filos. Transporta a essência para a materialidade do ser humano. Por exemplo, o pessoal que defende a liberação da droga e tudo, eles estão nesse estilo aí. Tudo desejo, sensação. As angústias humanas se situam nas preocupações religiosas e as superstições. Todo o universo, inclusive o homem, é composto materialmente. Esse aí pegou um pouco dos atomistas lá, né? De Leucipo, Demócrito. Para o alcance da felicidade, cabe alimentar certos desejos e moderar outros. Todo o universo, inclusive o homem, é composto materialmente. Já tinha falado? Já. Contentar-se um pouco seria segredo para ser feliz. É que ele se contenta com pouco, né? Não, para ele, comer, beber, fazer sexo, tá tranquilo. Ele não quer muito mais do que isso. Idade Média, então, século V a século XV. Não tem um copo d'água aí, não. Aqui posso lá pegar. Escassa produção filosófica. Aí é a idade negra mesmo, como ele chama. Por isso, né, que é a idade das trevas, né? Idade das trevas. Aí que veio a Inquisição, as perseguições religiosas, as cruzadas. Foi um predomínio do lado mal do ser humano, do lado sombra na linguagem de Jung. Ou id na linguagem do Freud. No lado bem animalesco, bem atrasado. A fé cristã sempre tinha a última palavra. Aí era a época dos escolásticos, Agostinho, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino faz algumas mudanças em contato com as ideias aristotélicas, enquanto o Agostinho trouxe mais de Platão, de Pitágoras. Os servos eram considerados propriedade, vistos como coletivo e não como indivíduo. Lembrando que desde a época do Sócrates,
para eles a escravidão é uma coisa considerada normal, né? Isso aí é interessante, né? A escravidão é uma coisa considerada normal. E na Idade Média também. Mas, se não me engano, Sócrates combatia a escravidão, né? Mas era uma coisa que na época era cultural. Propriedade. Isso aí inclui até a mulher, né? Faz bem pouco tempo pra cá que a mulher começou a ser reconhecida como um ser com alma. Teve uma época que diziam que não tinha nem alma. Tanto aquela história da costela, aquela história boba lá, era para dizer que ela era subserviente. Sim. Até Paulo de Tarso chegou a defender isso, né? Que a mulher era subserviente ao marido. E a Idade Média, ela reforçou muito essa tese. E na verdade, acho que o primeiro feminista acho que foi Jesus mesmo, né? Que até ele já defendia, foi a primeira pessoa que defendia igualdade, na verdade. Tanto que um dos apóstolos era Maria Madalena. Então teve outras mulheres que participavam, era considerada 13ª ou 14ª. Jesus Cristo foi uma das primeiras pessoas da história que defendia... 14ª porque tinha Matias, se a gente pegar as palavras de Jesus Cristo, a gente vê que ele defendia respeito a todos. Sim. Diferentemente de religião, raça, cor, sexo, gênero. Seres humanos e animais também, né? Exatamente. Por isso que muitos... É o Schopenhauer que diz que se um ser humano não ama um animal, não ama outro ser humano também. Foi, né? O Schopenhauer ele falou o seguinte... Quem maltrata o animal, imagina o que faz com o ser humano. Quem maltrata o animal não pode ser considerado uma pessoa boa. O Schopenhauer falava. Inclusive o Schopenhauer, é engraçado que ele escreveu um livro de como ser feliz, mas ele é considerado como seu filósofo rabugento, filósofo pessimista. Mas a gente percebe pela história... O Kierkegaard era pior. Ele era... Sartre era pior também. O Schopenhauer, ele era bastante solitário e o melhor amigo dele era um cachorro, se eu não me engano. Então, ele convivia com o animal e ele podia ter todos os defeitos, mas ele entendia que o animal, o cachorro dele, tinha tanta importância quanto qualquer outra criação de Deus. E os animais têm alma também, né? Sim. Embora até 1500 não se acreditava nisso. Então o Renascimento... Ainda tem um pessoal mais conservador dentro das igrejas que diz que os animais não têm alma, tem só um sopro de vida. Eu não concordo com isso. Na verdade, os pássaros têm uma alma grupo, é uma alma coletiva, não é uma alma individual. A alma individual começa nos mamíferos. Sim. Os mamíferos... Embora tenha algumas aves que já têm uma individualidade. Os corvos são... Corvos, papagaios, cacatuas. E tem outros animais que são bastante inteligentes também, que é os polvos, né? O polvo é extremamente inteligente. Já no molusco, então a inteligência já começa bem antes. Aham. O próprio desenvolvimento do sistema nervoso começa lá na Estrela do Mar, se não me engano. O polvo, se a gente olhar para o polvo, ele é meio alienígena, a anatomia dele. E isso aí é uma pesquisa que indica que talvez o polvo, as primeiras células que deram origem a ele, realmente vieram do espaço. E dizem que o cachorro, o gato, golfinhos, baleias vieram de fora também. Eles são muito interessantes, a comunicação deles, a ecolocalização, tem coisas bem... E até a questão da proteção, da amizade deles pelo ser humano e por outras espécies. Né? Lembrando que a ecolocalização, que ela é presente em morcego... E golfinho também. Muita gente não sabe o que é isso. Baleias também. A ecolocalização, é graças a ela que a gente tem o radar, tá? Porque o radar e o sonar. Os radares, eles foram criados com base no sonar dos morcegos, da ecolocalização. Então, o sonar marinho e o radar no ar. A natureza nos ajudando a humanidade. É o que a gente chama biônica, né? Como utilizar coisas. Os aviões foram tudo baseado também no voo dos pássaros. Tem bastante coisa. O helicóptero. O helicóptero se baseou no beija-flor, inclusive. O beija-flor são 390 batidas de asa por minuto. Sim. Por isso que ele diz que ele não dura muito, ele morre cedo, é muita energia. E a cada hora ele tem que ir lá e pegar o néctar da planta. Eu descobri também que louva-a-Deus mata beija-flor. Eu não sabia. Louva-a-Deus. Os louva-a-Deus eles têm força para pegar um pássaro voando. E o beija-flor, que é o menorzinho, é o que mais sofre com ele isso. É bem pequenininho.
O renascimento, então, é quando o ser humano se volta de novo para o estudo de si mesmo. Retoma-se, então, aquelas... Até tem uma teoria que os gregos vieram para Paris. E Itália também, e aí começou o renascimento. Quanto à racionalidade romana no conceito do direito. O direito todo é baseado no direito romano. A burguesia, classe em ascensão, discordava do teocentrismo, que é tudo centrado em Deus, valorizando o antropocentrismo, que é a centralização no ser humano. Surge a noção da individualidade. Porque o teocentrismo, o problema é as teocracias, né? Sim. São dominando o povo através da religião. Seja cristã, seja muçulmana, seja búdica. Elas tendem muitas vezes a ser tão seja bramânica. Tão autoritárias quanto Stalin e Hitler, muitas delas os próprios Saró se consideravam filho dos deuses, Sim. O César se considerava filho dos deuses, Alexandre o Grande, os Luíses da França, todos, e os czares na Rússia consideravam filho dos deuses. Lembrando que na Idade Moderna, que seguiu o Renascimento, que o conhecimento começou a ser resgatado, né? Como já disse aqui, não só a filosofia, como a ciência também começou a surgir daí por em diante. A ciência moderna, né? Começou a ter separação. Por exemplo, antes a astronomia e a astrologia era a mesma coisa. Foi no Renascimento que teve essa separação. A astronomia virou a ciência, a astrologia virou o negócio lá de signos. Mais mística, né? Surge a noção da individualidade e depois personalidade e coisifica-se o contemplado. Então a coisificação, tudo é coisa, é isto, é aqui. Coisificação. Então o pensamento renascentista. Então, o renascimento daquelas ideias antigas lá da Grécia clássica. A burguesia, a classe média e a classe, os que tratam comércio e também nas empresas, empresários, né? Estimula, eles se originaram dos artesãos, né? Depois começou a Revolução Industrial, surgiu a burguesia. Estimula a busca de novos caminhos ao conhecimento. Surge Bacon, Newton, Locke, Descartes e dão valor à racionalidade. Francis Bacon e Roger Bacon, o Sir Francis Bacon, o Newton, Isaac Newton, tanto na física quanto na metafísica e na astronomia, astrologia ele estudava também, e alquimia. Lembrando, quem fala que não dá de unir ciência e religião, o Newton era cristão. A maioria dos antigos era cristão, Pascal, Copérnico, a maioria deles eram. Lá já na época de Descartes, tinha alguns que começaram a questionar a questão de Deus, mas a maioria até ali acreditavam em Deus, eram deístas pelo menos. O próprio Voltaire era deísta, ele era contra o Deus católico, mas ele acreditava em uma forma de divindade. Alguns chamavam natureza, principalmente os monistas, né? Como Leibniz, como Spinoza. Então a advertência de Bacon: só se vence obedecendo. Só se vence obedecendo. Parece meio contraditório, né? Sim. Talvez ele queira dizer que se tu quiser confrontar, tu pode ser morto, né? Talvez nesse sentido. Cautela, a questão da cautela. Provavelmente. A filosofia é convidada a refletir acerca do próprio homem. Não só o universo, mas o homem em si. Então, iluminismo, século XVII, século XVIII. Não confundir iluminismo com Illuminati, são coisas diferentes. Pois é. Iluminismo é a busca do conhecimento. Não tem nada a ver com a seita Illuminati, que é outra história. A razão como mecanismo da organização da sociedade. Desencadeou a Revolução Industrial. Lembrando que Illuminati a gente já fez um programa sobre isso. Eram os burgueses combatendo a influência do clero na constituição da sociedade. E, na verdade, como o Halen falou uma época, eles combatiam o clero autoritário, que era tipo dos czares ou os dos Luís de França. Porque eles não combateram o clero na Inglaterra, nem na Escócia, nem na Irlanda. Pelo contrário, eles uniram eles e a própria criação da maçonaria. E eles não combatiam o clero indo lá ameaçando de morte os padres. Eles combatiam por meio da ciência, propondo a ciência, o pensamento, o questionamento. Isso. O lema liberdade e igualdade, na verdade é 3, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Estimula ideias sobre a cidadania. Que foi distorcido, né? Depois, né?
E foi usado para o terror, né? Que é o que acontece historicamente. As pessoas pegam um conceito legal, elas distorcem e transformam em algo para atender os seus objetivos mesquinhos, que foi o que Mao Zedong fez com a arte da guerra, né? Que a arte da ele fez tudo o contrário do que está na arte da guerra. Só que ele dizia que se baseou na arte da guerra, mas fez tudo ao contrário. No campo político destaca-se Hobbes, ele tem aquele o Leviatã, né? Montesquieu e Rousseau. O Hobbes é bastante importante. E Voltaire também. O Hobbes é bastante importante Contrato social? No campo da economia também, se eu não me engano. Acho que é contrato social. Economia e política. E o Leviatã. Né? Não, contrato social é o Rousseau. Isso. E Montesquieu, não lembro, mas tem alguns aforismas, né? Tem outro cara ali da época, aforismas de... não lembro agora. A Estado da Liberdade, um presente da França para os Estados Unidos, tem por simbologia a deusa Sofia. E a maçonaria e os ideais iluministas. Na época, o Franklin era embaixador na França, né? A maioria desses caras eram maçons, né? Maçons, Rosa Cruzes. Acabaria isso. É isso? Sim. Boa noite, então. Semana que vem seguimos. Semana que vem é uma sexta-feira 13. Eu tenho um tema que a gente podia falar. O qual? A morte dos Templários e dos Cátars. Pode ser. Que foi uma sexta-feira 13. 13 de outubro de 1314. É uma boa. Dá uma olhada se for achar, dá pra comentar. Boa noite. Boa noite.